acontece. 3h45. Esse é o quinto sinal, marcando exatamente 3h45. A Corte Suprema dos Estados Unidos anunciou hoje que mantém o banimento do TikTok, a plataforma TikTok, salvo se a empresa for vendida para americanos. A decisão foi tomada 2 dias antes da entrada em vigor da lei que determina o destino da rede social chinesa usada por 170 milhões de americanos. Donald Trump, que assume o poder na segunda-feira, terá nas mãos dele a decisão de orientar a administração a implementar a lei ou não. A partir de domingo, se a empresa não for vendida, as lojas de aplicativos e os provedores da nuvem que continuarem a hospedá-la receberão multas milionárias. Os usuários que já baixaram o TikTok ainda poderão acessar o aplicativo, mas gradualmente vai se tornar inutilizável diante da incapacidade de atualizações e o bloqueio por parte de outras empresas. A empresa que controla o aplicativo, a chinesa ByteDance, ainda tem a opção de simplesmente desligar o serviço. Com a decisão, o judiciário dos Estados Unidos seguiu a linha do governo de Joe Biden, que havia liderado a pressão contra a empresa que comanda o TikTok, justificando que se tratava de um assunto de segurança nacional. A corte ainda indicou que o Congresso, ao votar e aprovar a lei, não violou a primeira emenda sobre a liberdade de expressão. Agora, existem apenas 2 caminhos para o TikTok nos Estados Unidos: ser vendido para o capital não chinês ou deixar de funcionar. Um dos argumentos do Congresso, que a Corte Suprema chancelou, foi de que a China tem o potencial de usar a plataforma e seus dados contra os americanos, inclusive com a difusão de propaganda e desinformação. Nos Estados Unidos, grupos criadores e de ativistas alertaram que a medida equivale a uma censura e que seria um precedente perigoso nos Estados Unidos. É impressionante o que aconteceu na semana seguinte, a decisão da Meta, extremamente ligada ao governo Donald Trump, não é? Ou alguém acha que o TikTok não é concorrente das plataformas das redes sociais ligadas à Meta? Hein? E você que, de alguma forma, se sente tocado quando o Supremo Tribunal Federal fala não em banimento, mas em regulamentação de redes sociais. Nos Estados Unidos, a pátria da democracia, o TikTok está sendo banido. Banido. Ainda sobre esse assunto, importante destacar que o presidente eleito dos Estados Unidos informou que vai decidir a respeito dessa situação. E o tema foi alvo de conversa porque hoje teve um papo entre Xi Jinping e Donald Trump, presidente da China, com o presidente eleito dos Estados Unidos. A ligação entre os dois, digamos assim, mais poderosos homens do mundo, marca para muitos na diplomacia uma sinalização do que poderão ser os próximos anos. Nas redes sociais, Trump afirmou que a conversa tratou dos principais temas bilaterais, assim como compromissos internacionais. Um dos assuntos ainda foi, claro, a decisão do TikTok. Pela lei americana, a suspensão deve entrar em vigor só domingo, mas Donald Trump pode mexer nessa história ainda. Ele publicou, Donald Trump, sobre a conversa com Xi Jinping. Acabei de falar com o presidente da China. A ligação foi muito boa, tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Minha expectativa é de que resolvamos muitos problemas juntos. E a começar por algo imediatamente. Discutimos o equilíbrio do comércio, o fentanil, o TikTok e muitos outros assuntos, disse o presidente. O presidente Xi Jinping e eu faremos todo o possível para tornar o mundo mais pacífico e seguro, fechou Donald Trump. Aí a postagem de Pequim.
Estamos prontos para trabalhar com o novo governo dos Estados Unidos para aprimorar o diálogo e a comunicação, gerenciar adequadamente as diferenças, expandir a cooperação mutuamente benéfica, buscar conjuntamente relações estáveis, saudáveis e sustentáveis entre Brasil entre China e Estados Unidos e encontrar o caminho certo para que os dois países se entendam, disse o porta-voz da chancelaria chinesa, o que quer dizer absolutamente nada, né? Nada. É o famoso vamos dar sem